Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião, o podcast de política aqui do Opinião CE. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política e hoje nós convidamos à nossa mesa o vereador de Fortaleza, o Wellington Saboia. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Felipe. É uma satisfação estar aqui no Questão de Opinião e para nós é um prazer podermos esclarecer, debatermos assuntos de relevância para a sociedade de Fortaleza e do Ceará como um todo. É um prazer também recebê-lo. E antes de a gente começar a nossa conversa, eu vou ler um breve histórico do vereador. Inclusive, se tiver alguma coisa errada, pode me corrigir. Francisco Wellington Saboia Vitorino é vereador de Fortaleza, com 3 mandatos eletivos desde 2012. 2012, 2020 e agora em 2024. Eu assumi em 2010, mas foi na suplência, né? Pronto, a primeira vez que eu assumi foi em 2010, mas não conta aí, né? Ele atuou já em diversos cargos públicos, com o PROCON também como um dos destaques, e ele já liderou partidos como o PSC, o Avante e o Podemos, partido que, aliás, ele preside atualmente aqui em Fortaleza. No Legislativo, ele tem apresentado já projetos para capacitação, de auxílio financeiro e combate a práticas abusivas e também criou o programa Zero Dívida, na verdade, aqui em Fortaleza para apoiar as famílias endividadas. Tudo certo, né, vereador? Tranquilo. Tranquilo, então. Só a questão do Podemos, eu estou na liderança do partido hoje, né? Está na liderança, mas segue na presidência também. Não, na presidência não, estou só na liderança. Só na liderança. Mas então, para a gente começar a nossa conversa, com certeza a gente vai falar aqui sobre o Podemos. Eu queria falar sobre o Zero Dívida, que esse programa é importantíssimo, né? Já teve uma edição no ano anterior, está numa nova edição agora, né? A partir do último dia 8 de setembro. Na primeira semana já tinham sido 4 mil atendimentos. O vereador, inclusive, me disse aqui que já tem mais atendimentos, né? Mais de 12... Então, se não me engano, mais de 10 mil já. Mais de 10 mil atendimentos. E esse programa ele pode dar descontos que vão até 99%, não é isso, vereador? Tem pessoas que saem de lá com desconto que chega a 99%. E são descontos de forma real. Não é aquele desconto onde a pessoa já tem uma dívida que prescreveu e já está naquela fase que se renegocia, né? Já não tem mais como cobrá-la. Mas são dívidas reais, ainda com 2, 3 anos, e inúmeras pessoas têm saído com desconto lá extremamente satisfatório. Para a gente continuar falando sobre esse programa, qual a importância dele realmente para a população, né? Você vê ali, essa questão da dívida muda o cotidiano da pessoa, pode mudar a vida da pessoa, inclusive, pode causar crises, enfim. Como você colocou, Felipe, eu estive à frente do PROCON em determinado período, então eu pude acompanhar de perto o impacto que o endividamento gera na vida de uma pessoa. Muitas vezes estava lá e chegava pessoas, idosos, que tinham comprometimento do seu salário mais de 50%, que não tinham dinheiro para comprar remédio e mal tinha para o seu alimento. Quando nós falamos da questão do Zero Dívida, essa renegociação, e aí eu parabenizo o prefeito Evandro de ter resgatado essa política, ter colocado mais uma vez para que a população de Fortaleza tenha acesso, ela traz não só a questão de limpar um nome, ela traz a questão de resgatar uma dignidade. Resgatar a dignidade daquela pessoa que, por um motivo ou outro, acabou sendo colocado no banco dos devedores. A maioria das vezes as pessoas não querem ser devedoras por si próprias, né? São questões, às vezes, de negócios que não foram bem sucedidos, desemprego. Então, tem muitas variantes que acabam colocando o cidadão e a cidadã de Fortaleza nesse rol. Então, quando há uma grande renegociação como essa, são 22 empresas que estão lá renegociando. São bancos, são concessionárias como a CAGES, como a Enel, são prestadoras de serviço telefônico, TIM, Vivo e Claro, entre outras instituições. Então, isso dá uma oportunidade para que o consumidor de Fortaleza possa fazer esse resgate. E esse resgate, ele traz, como eu disse, a dignidade, ele pode reinserir essa pessoa dentro de um contexto comercial, porque tem gente que é empreendedor, que é autônomo, que não tinha mais a condição de fazer um financiamento, comprar a prazo, e dessa forma, através de uma renegociação bem-sucedida, ele resgata, além do nome, a sua dignidade. O senhor estava falando sobre os fatores para o endividamento, e atualmente a gente está no cenário, acho que nacional, quase que internacional, de que entrou um novo fator aí, que é a questão das apostas, né? Essas bets aí que a gente vê aí, praticamente toda semana se cria uma bet nova e a pessoa vai lá,
faz a aposta, acaba se viciando, isso é um problema gravíssimo, né? Então, assim, isso tem sido um problema também aqui em Fortaleza, pelo que o senhor tem acompanhado? Com certeza. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma amiga da moda, a Tati Rabelo, e ela falando da dificuldade que tem de conseguir mão de obra, né? Ela tem uma barraca ali na América do Sol, na Praia do Futuro, e da dificuldade que tem de conseguir mão de obra. E a gente começou a discutir e falar sobre isso. Então, essa questão das bets, ela tem que haver uma atenção e um olhar especial do poder público. Sim. Ela tem se tornado um vício, e um vício que tem levado pessoas a um endividamento extremo. Entendeu? Eu vi um caso no jornal que tinha uma moça que tinha uma dívida de 150 mil, ela chegou a fugir de casa, foi embora, mudou sem destino, porque não conseguia mais pagar o que ela tinha adquirido de dívida. Então, as bets elas acabam gerando um vício, né? E é um vício que, se nós analisarmos, ele chega a ser até tão deletério, igual ou pior, do que o vício químico. Sim. Sendo que tem uma diferença, sim, né? O vício químico tem um material, né? Tem uma substância para poder viciar o indivíduo. Já na bets, o vício é na mente, né? A química mental, a dopamina, né? Ali que é gerada, que gera aquele prazer, aquela excitação, aquela adrenalina, e acaba levando para um vício. Então, eu já ouvi de algumas pessoas que o vício do jogo ele chega a ser até mais difícil de ser tirado do que o vício propriamente dito como químico. O Congresso Nacional, inclusive, o senhor falou sobre a importância do poder público atuar em cima disso. O Congresso já chegou, inclusive, a debater, né, como minimizar esses efeitos, né? Inclusive, já teve até uma abertura de uma CPI das bets, né, que assim, a impressão que passa é que foi um pouco... enfim, chamaram a Virgínia, teve senador que estava batendo foto com a Virgínia, por exemplo, né? Então... descredibiliza um pouco. Né, exatamente. Assim, né? Nos faz pensar se realmente estavam conseguindo, enfim, pelo menos tentando fazer com que o problema seja minimizado. Mas eu queria saber do senhor, assim, como alguém que acompanha de próximo toda essa questão como o senhor já foi presidente do PROCON, faz políticas, realizações para esse assunto, se esse problema das apostas, com o que está sendo discutido no Congresso, pode realmente ser minimizado. O senhor vê esse cenário, assim, na avaliação do senhor, de que esse problema possa ser mitigado com essas discussões que estão sendo realizadas no Congresso? Vou falar aquilo que eu penso, né? A questão das bets, ela vem muito da educação financeira também. O PROCON, ele tem como um dos viés, né? Eu, como membro da Comissão de Direito do Consumidor, estarei sempre propondo políticas que possam vir ajudar a população, né, o consumidor, a ter um entendimento maior de como trabalhar a sua questão financeira. Então, a educação financeira é algo muito importante. Eu acho que nós temos que debater isso mais e batemos ali na cerne, desde da infância, desde a adolescência, na escola mesmo, para que nós possamos gerar ali uma linha doutrinária onde o futuro cidadão, né, assim, vamos dizer, o cidadão mirim, né, que vai se tornar um adulto, né, cidadão adulto, ele possa trabalhar a sua questão financeira desde pequeno, porque isso acaba sendo um desenvolvimento para que ele possa se livrar de algumas questões. Apesar que, quando nós falamos na questão das bets, vem aquilo que eu lhe disse, a questão do vício, né, que gera sim, ali uma dependência, né, ali psicológica da pessoa, de achar que vai ganhar aquilo. Mas é necessário que do poder público e nós que estamos à frente, como representantes do povo, tentamos fazer e criar políticas que venham a mitigar esse problema, que hoje está impactando já de forma real, né, a questão das finanças de uma família. Aqui no âmbito municipal, vereador, o que é que pode ser feito no âmbito municipal, além, lógico, de programas como esse, como é o Zero Dívidas, que é importantíssimo para a renegociação das dívidas, mas o que poderia ser feito no caso, por exemplo, dessa questão das apostas? Há algo que o poder público municipal, aqui no âmbito do legislativo municipal e o executivo municipal, possam fazer para que essa questão das apostas seja mitigada, por exemplo? É algo que me desperta até agora, assim, já uma ideia. Eu acho que nós temos que entrar com um projeto de lei onde nós possamos fazer isso que eu disse. Tentar trabalhar aí um programa de educação financeira nas escolas. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, a gente tem que começar com o indivíduo ali, quando ele é criança, quando ele é adolescente, quando ele é jovem, para que ele possa ter já uma responsabilidade financeira com a sua vida. Eu acho que dessa forma pode sim vir a mitigar a questão
da ilusão do jogo, né? Porque quem joga tá na ilusão de ganhar o dinheiro, né? Eu vi o caso de uma moça que trabalhava até comigo, entendeu? Era da minha assessoria, que ela começou a jogar, aí ela ganhou, né? Aí ganhou de novo, aí chamaram para um grupo maior, onde a aposta era um valor bem maior do que ela já tinha ganho. Aí ela entrou nesse grupo, apostou um valor bem maior e perdeu. Então, assim, tem toda ali um sistema, né? Igual como eu vi de um filme um dia, né? A banca nunca perde, né? A banca sempre ganha. Então, quando a pessoa vai entrar nesses jogos de aposta, pode ter certeza que a banca ali não está para perder, não. Ela vai estar sempre para ganhar. O vereador, para a gente voltar para o assunto do zero dívidas propriamente dito, eu queria saber com o senhor como é que a pessoa que está nos assistindo, por exemplo, poderia se cadastrar nesse programa. Existe algum canal para ela se cadastrar? Ela entra no site da prefeitura, né? www.fortaleza.ce.gov.br. Lá tem o campo do PROCON, e aí ele faz o cadastro, zero dívida, né? Ele faz o cadastro para poder ser atendido. Lembrando que nós só temos até amanhã, né? Sexta-feira. Hoje é 18, é 18? Hoje é 18. 18, né? Temos amanhã, sexta, 19, para que ele possa fazer a sua renegociação. Mas eu deixo aí uma notícia boa, eu conversando com a presidente do PROCON, Nilândia Rabelo, o PROCON deve levar para os bairros essa proposta. Então vai ter o zero dívida, vamos dizer assim, não sei se é esse nome, né? Mas vai ter tipo um zero dívida que estará sendo feito de forma itinerante nos bairros de Fortaleza. Já foi aprovado pela presidência do órgão, já foi levada ao passo, eu tive conhecimento, e será levada essa mesma ideia num formato menor, claro, né? Que vai ser algumas concessionárias, porque o que as pessoas procuram mais, né? Banco, né? Energia, né? Que é a Enel, água, e será levado esse zero dívida de forma itinerante para os bairros a partir de outubro. Mas nesse caso, então, seria outra inscrição já? Aí seria outra. Eu estou só antecipando algo aqui que está dentro de um Legal. formato, mas eu não sei nem como será feita a inscrição. Legal. Mas a ideia é que o zero dívida, o gigante, né, que tem hoje, seja levado de uma forma itinerante, um pouco menor, mas para os bairros de Fortaleza. E já foi levado para o passo municipal? Já foi aprovado, inclusive já com orçamento, com tudo, eu já tenho esse conhecimento, já vi publicado diário oficial e tudo. Legal. Sobre o zero dívida, tem um levantamento, uma previsão de quantas pessoas podem ser atendidas assim nessa segunda edição? Eu tive conversando, fiz uma visita no AS de Borba anteontem, né? Já tinha uma perspectiva pela programação de agendamento até hoje de mais de 10 mil pessoas. Na edição passada nós negociamos, se eu não me engano, foram mais de 10 mil atendimentos, e nós renegociamos mais de 50 milhões em dívida. Então, ao final agora dessa edição, a gente vai ter mais informações, mas é um impacto gigantesco aí para a sociedade. Perfeito. Para a gente continuar nesse assunto referente a programas para o consumidor, mas já entrando também no legislativo, é importante a gente lembrar que mesmo que o Wellington não esteja mais como presidente do PROCON, ele ainda pode posso propor, né? Propor projetos, pode inclusive dialogar diretamente com a presidente do PROCON, a Nilândia Rabelo. E é isso que o senhor tem procurado fazer no legislativo municipal, né? Apresentar projetos que também dialoguem ali com o consumidor. Então, qual a importância de você ter um vereador ali na Câmara de Fortaleza, dentre os 43, que está diretamente ligado a esse assunto que é tão importante para a população em geral, né? O consumidor, como disse Kennedy, né? Consumidor somos todos nós, né? Então, todo mundo é consumidor desde que nasce. Sim. Então, é uma gama e uma pauta muito extensa. Então, é importante essa atenção. Nós também temos lá o vereador Ronaldo, também ele trabalha nessa linha, né? Que é o presidente da comissão. Sim. Mas eu tenho tentado atuar bastante nesse quesito. Então, o papel do parlamentar é esse. Ele tem que ser ponte para a sociedade, entre o poder executivo e o cidadão. Então, nós temos cada vez mais tentado ser essa ponte que faça esse religário, né? Faça essa ligação entre o consumidor de Fortaleza, entre o PROCON e as entidades que façam a defesa do consumidor. Nesse novo mandato que o senhor assumiu agora em 2025,
nesse primeiro ano, né? Passou o primeiro semestre agora, já estamos em setembro. Qual o balanço que o senhor faz atualmente, não só do senhor diretamente, mas do Legislativo de Fortaleza como um todo, essa nova mesa diretora que assumiu para esse biênio agora de 25, 26? Qual o balanço que o senhor faz dos trabalhos que têm sido feitos no Legislativo até o momento? Eu tenho visto uma Câmara mais dinâmica, uma Câmara mais moderna. O presidente Léo Couto e a sua equipe, a mesa diretora também, tem uma visão mais vanguardista. Eu noto que eles têm uma ideia mais até tecnológica, vamos dizer. A Câmara ficou, não sei se você foi ultimamente lá, mas ela tem... Tá bonito. Tá bonito, né? Ela tá com ar assim mais moderno, né? Mais tecnológico. Então, o presidente tem pautado ideias, né, e projetos que venham a dinamizar isso. A questão do papel tem sido praticamente já abolido. Tem o site onde nós fazemos as votações, fazemos os projetos, requerimentos. Aquela ideia mais, vamos dizer, mais arcaica do papel, ela está deixando de existir. Então, eu vejo nessa mesa diretora, em nome aí do presidente Léo Couto, esse vanguardismo, né, mais tecnológico, entendeu? Mais dinâmico. E sobre a gestão do prefeito Evandro, né? O senhor, desde o final do ano passado, o senhor já tinha anunciado que iria para a base do prefeito Evandro Leitão, né? Nesse novo mandato agora dele como prefeito em Fortaleza. E como é que o senhor avalia como que tem sido feito a gestão dele, também nesse diálogo com o Legislativo, né? Porque a gente tem visto, por exemplo, no início do ano, alguns vereadores haviam se posicionado contra, por exemplo, uma secretária em específico, né? Ali a secretária da Saúde, que era a Socorro Martins, um vereador, inclusive, vou até citar o nome dele, porque ele mesmo já falou isso publicamente, o Adail Júnior disse que era da base do prefeito, mas que fazia oposição à secretária. Né? Isso a gente sabe que está diretamente relacionado com a questão das demandas dos vereadores apresentadas aos secretários. A gente já vê, inclusive, agora um novo momento da participação direta dos secretários no Legislativo, né? Eles estão visitando o Legislativo, conversando com os vereadores. Então, o senhor acredita assim, que esse primeiro momento, né, que deu realmente ali um burburinho, já passou, ficou para trás? O primeiro ano de gestão de qualquer prefeito, ele é um ano desafiador, não é um ano fácil, não. É onde ele começa a pegar as rédeas, né, da gestão, as rédeas daquilo que ele propôs fazer, tentar aplicar, planejar. Então, assim, não é um ano dos mais fáceis. Mas o Evandro, ele tem uma habilidade muito forte e eu acho que é mais positivo para a política. Ele é um cara de diálogo, é um cara de conversa, gosta da articulação, gosta do contato com o parlamentar, com o político, com as classes sociais. Então, assim, ele ganha muito nisso aí. Então, assim, mesmo com a dificuldade do primeiro ano, mas eu vejo ele compensando com essa aproximação que ele tem. É muito, o corpo a corpo dele é muito evidente na sua gestão. Então, o prefeito, ele tem essa virtude ela acaba atenuando a dificuldade do primeiro ano. E essa ação de levar os secretários ao Legislativo tem sido positiva até o momento? Sim, é positiva, né? Porque demonstra que existe um interesse do Poder Executivo em ter uma transparência, um diálogo aberto, um canal mais direto com o Poder Legislativo, porque nós que estamos ali é que recebemos a primeira pancada. Sim. Então, o munícipe, né, o cidadão de Fortaleza, ele recorre ao vereador. E né? Cobra também, né? Cobra bastante. A gente brinca até que o vereador termina com dor, né? Porque ele tem mais dor, né? Então, assim, é o cargo das instituições que é mais próximo à população. Então, a gente está sempre, não só na Câmara, porque às vezes tem essa ideia um pouco equivocada, que ser vereador é o plenário ali, a votação, aquilo. Isso faz parte. Mas a maioria dos vereadores, se não, por que não dizer todos os 43, são vereadores quando saem dali também. Sim. Eu sou cobrado da minha casa, entendeu? Eu estou em casa, aparece uma pessoa pedindo para poder... que também não é papel do vereador ao pé da letra, né, a questão de obras, de reforma, essas coisas, mas acaba sendo um porta-voz. Então, a população vai na casa da gente, vai no escritório, usa através dos assessores. Existe uma cobrança muito grande quando eles precisam de algum auxílio, de alguma demanda dessa que venha a precisar ter aí uma interlocução com o executivo. Então, o vereador, ele tem um papel muito
incisivo, né? O sofrimento dele ali, se pode dizer dessa forma, um sofrimento bom porque nós gostamos, né? O que nós fazemos por vocação, por sacerdócio, mas é dos cargos o que tem mais proximidade com a população. Então, sente mais. Perfeito. Eu queria falar agora diretamente sobre alguns projetos do senhor, porque além de trabalhar também nessa questão dos consumidores, o senhor trabalha também na inclusão, né, de pessoas com deficiência, de pessoas com transtorno do espectro autista. Inclusive, tem alguns projetos sobre isso. Um deles é o que criaria o selo da empresa inclusiva, né, que está em tramitação na Câmara de Fortaleza, está aguardando ali na Comissão de Constituição e Justiça. E queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre como realmente esse projeto poderia ajudar ali na inclusão da população que muitas vezes não tem o espaço que merece, na verdade, né? Na verdade, assim, você colocou entre meu currículo, eu sempre fui dirigente partidário. Então, uma das minhas vocações é trazer pessoas que não são da política para dentro da política. Sim. Para poder elas se sentirem e se fazerem representadas por uma gama da sociedade. Tem uma moça que é do nosso partido, que eu a convidei para ser candidata, já vai 2 vezes. Ela já foi candidata, o nome dela é Júlia Coutinho, ela é deficiente, né? Cadeirante, né? Uma pessoa muito proativa, bacharel em Direito, está estudando agora para passar na OAB, se Deus quiser vai passar. E como ela, tem outras pessoas que nos dão ideia. Então, a gente viu a necessidade da inclusão. A Júlia, na campanha dela, ela fazia muita questão de filmar locais que não tinham acessibilidade. Sim. E a gente pensa que, no pleno século XXI, está tudo resolvido, mas não está. Existe muitas dificuldades para pessoas que têm alguma deficiência. E ela mostrava isso no seu dia a dia. Que ia para um local, não tinha acessibilidade. Algumas vezes nós tínhamos que juntar ali 2, 3 para poder fazer o translado dela. Então, são essas pessoas que nos dão ideia. E essa ideia da inclusão do selo é para que nós possamos também fazer um reconhecimento de quem está buscando e está fazendo o seu papel na inclusão dessas pessoas. Quando a gente fala de inclusão, a sociedade inteira atualmente está falando de inclusão e é muito importante que fale realmente. Você tem aí não só o legislativo, o executivo, o poder público em geral, mas também as empresas, né? O setor privado também. Mas às vezes o que acontece é que alguns setores falam de inclusão apenas, assim, a impressão que passa é que por falar, né? Assim, só para dizer que politicamente correto. Exatamente, né? Exatamente. Fala por falar e quando você vai ver na prática, não. Então, assim, eu queria saber, com esse selo que o senhor pretende criar, que o legislativo pretende criar, como diferenciar aquela empresa que realmente trabalha com a inclusão daquela que diz que trabalha com inclusão, mas que na prática não. Então, assim, vai ter uma fiscalização nesse sentido? Essa é a ideia. A ideia é que nós possamos fazer essa identificação que você colocou. Sim. Quem é que nós chegamos aqui no Jornal Opinião e ele tem acessibilidade, ele tem entre os seus quadros pessoas que têm deficiência, mas têm condição de prestar um serviço. Então, haverá alguns quesitos onde nós faremos essa avaliação e essa empresa vai ter o selo. Então, ela fica identificada de uma forma real como uma empresa que trabalha realmente, né, com a inclusão, não só Perfeito. Com aquela ideia do politicamente correto de dizer que faço isso, faço aquilo, tenho isso e tal, mas quando você vai para a prática, né, para a realidade, não existe essa inclusão de forma verídica. Então a ideia do selo é essa, fazer realmente uma demarcação de quem faz e de quem não faz, né, separar ali o joio do trigo. Sim, o selo é importante porque qual empresa não quer ser reconhecida aí ela vai algo positivo, aí né? ela vai se adaptar também, Sim. né, porque se ela não tiver esses quesitos, ela vai tentar buscar ver uma maneira de se adaptar. Ô, vereador, eu queria partir agora para um assunto de política partidária, porque o senhor, como líder do Podemos, pode falar bastante sobre o partido, né? Então, assim, a gente já se aproxima das eleições de 2026, eleições gerais, eleições que, aliás, eu costumo dizer que já vêm sendo discutidas desde o ano passado, assim que terminou a eleição municipal. Né? Normalmente nós da política falamos assim, quando termina a eleição a gente já está pensando na outra. Já está pensando em outra, então já não tem como não pensar nas eleições de 2026, principalmente levando em consideração que a gente já está em setembro de 25, né? Então, próximas eleições, eu queria saber o que é que vem sendo discutido com o Podemos na construção de chapas, né? Tanto a chapa para estadual, como a chapa para federal, que é importantíssima a chapa para federal, porque é o número de deputados federais que faz ali o tempo de TV, fundo, né? Fundo eleitoral, exatamente. Então, assim, o que é que já vem sendo discutido dentro do partido, não só pelo senhor,
mas também pelo presidente estadual Bismarck Maia, o próprio Eduardo Bismarck também, que deve se filiar ao partido no próximo mês de março, né, na janela partidária. Então, como é que está sendo construído já essa atuação do Podemos para 2026? Essa chapa de 2026, ela está sob o comando aí do ex-deputado, né, ex-prefeito de Aracati, o Bismarck Maia, né, e do seu filho que deva vir para o partido, né, que é o Eduardo Bismarck. Até agora nós não tivemos assim um chamamento de uma forma coletiva. Eu conversei com ele aí umas 2 ou 3 vezes, né? A nacional, a qual eu tenho relação lá com o presidente vice-presidente Pastor Everaldo, a presidente Renata Abreu, entendeu? E o secretário França. A gente teve uma conversa ano passado em Brasília, onde eles me convocaram para poder colaborar, né, na candidatura. Sim. Mas nós estamos esperando ver aí como é que fica a questão do contexto dessa chapa, se ela tem competitividade para que nós possamos colocar o nosso nome aí em julgamento, né, novamente, numa eleição. Mas o senhor teria interesse em disputar para deputado? Se tiver uma chapa que tem uma competitividade, eu coloquei isso na nacional, que eu estaria disposto a ir. Mas para isso é preciso que haja uma formulação de uma chapa onde você veja as chances reais de disputar. Não vou dizer ganhar, porque ninguém sabe quem vai ganhar a eleição, mas você sabe numa chapa onde você disputa com a condição de que vou dar aqui uma pedrada ali, pode ser que acerte passarinho, né? Acerte ali. Então, eu estou aguardando ver a composição dessa chapa para que nós possamos aí colocar o nosso nome. Mas não é impossível que nós possamos participar, não. Bem provável. Mas havendo essa possibilidade, o senhor teria preferência, por exemplo, a estadual ou federal? Federal. Até porque eu vejo que as políticas que são mais, que realmente atingem, né, a sociedade, elas estão muito no âmbito municipal e no âmbito federal. Sim. Isso é verdade. Então, a ideia seria essa. Então, o grande desafio que eu vejo aí do partido é fazer uma chapa que dê condição de eleger aí pelo menos 2 deputados, né? Porque se o deputado Bismarck vem para o partido, ele é um nome já, vamos dizer, batido, né? De uma reeleição. Exato. Então, teria que construir uma segunda vaga para que pessoas como eu e outros mais tenham interesse de vir para disputar essa segunda vaga. Podemos ter agora também a própria Ana Paula, né? A Ana Paula também está no partido. Ana Paula, que inclusive o nome que acaba sendo nacionalizado por ser do Corem, né? Da enfermagem. Do Corem, da enfermagem. Mas, vereador, eu queria saber também do senhor sobre a majoritária. Como é que o senhor já vem analisando toda a situação da majoritária que vem se construindo para o próximo ano nas eleições aqui do Estado? Né? A gente tem já, deve ter uma nova candidatura do governador Eumano de Freitas, inclusive o próprio Bismarck Maia já falou que pretende apoiá-lo para o próximo ano, e já vem sendo construídas também outras possíveis candidaturas, inclusive de nome nacional, como do ex-ministro Ciro Gomes, né? Então, assim, como é que o senhor analisa essa construção que está sendo feita pelos partidos e pelas lideranças partidárias para as eleições de 2026 aqui no Ceará? Fazendo uma análise aí das candidaturas, se realmente o ex-ministro, né, ex-governador, Ciro vir a ser candidato, eu acho que nós teremos ainda os pleitos mais disputados dos últimos tempos, né? Então, eu acho que vai ser bastante acirrado. Ele é um nome extremamente forte, entendeu? É um nome que tem um conceito de uma história, né? Tem todo um legado. O governador Eumano tem feito um trabalho bacana também, um trabalho que tem mostrado a que veio, mas vai tornar uma disputa aí muito pegada, viu? Vai ser uma disputa decidida ali pau a pau, em poucos votos. Então eu vejo aí uma eleição extremamente competitiva se realmente o ex-ministro Ciro colocar o seu nome, né? Tudo indica, parece que está se posicionando para isso, mas se vier é válido, né? Um nome a mais para ser colocado em julgamento da população, e vai ser uma disputa bem acirrada. Mas o senhor teria alguma preferência, alguma candidatura? Eu vou seguir a liderança do partido, né? E a liderança do prefeito Evandro Leitão. Então, tudo indica. O Eumano, eu já votei no Eumano para prefeito na eleição de 2012, né? A eleição que ele perdeu. Sim. Então, votei para governador. Então, é uma pessoa que eu tenho uma admiração, tenho um conhecimento próximo. Acredito que o partido deva marchar, mas até lá deverá haver discussões e aí será tomada a decisão. Apesar da estadual definir que quer apoiar o Eumano, tudo depende da nacional, né? No fim, na verdade, tudo assim, depende da nacional. O estatuto nosso fala que capitais acima de, se não me engano, as capitais elas são decididas pela nacional, tanto que a daqui ficou neutra, né? Porque foi uma decisão da nacional. O Podemos não apoiou
nem o Evandro e nem apoiou o Sarto, que na época eu apoiei. Então, a nível de governo, vai passar pelo mesmo viés. Então, os partidos acabam tendo direcionamento da nacional. Então, tudo aquilo que é colocado hoje, a política tem um dinamismo muito grande. Uhum. Então, o Podemos é um partido de centro, né? Sim. Então, digamos que haja uma candidatura de centro a nível nacional e o Podemos venha embarcar num projeto como esse, pode ser que haja impacto aqui no Ceará e nos outros estados, né? Sim. Mas, a priori, hoje, a ideia é que haja o apoio para o governador Eumano. Então é isso. Vereador, eu queria agradecer o senhor, a gente já está batendo ali o tempo de 30 minutos. Queria agradecer a oportunidade que o senhor nos concedeu em comparecer aqui à nossa entrevista. A gente pôde falar sobre o PROCON, sobre um programa importantíssimo de renegociação de dívida, também sobre política, que não pode faltar em uma conversa com o vereador, né? Então, fica aqui meu agradecimento e o senhor também já fica convidado para uma nova oportunidade. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos do Grupo Opinião. Dizer que foi uma satisfação. Sempre é bom debater política, conversar política, que isso é algo esclarecedor e serve como didática para a população, que o povo de Fortaleza, o povo do Ceará, eu sei que gosta bastante de política também. Gosta, isso é verdade. Gosta e entende, viu? Entende. O mais importante é que entende. Eu agradeço você também que nos assistiu até aqui nessa edição do programa Questão de Opinião, mas fique atento também nos nossos canais, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso TikTok e também no nosso portal opiniãoce.com.br. Até mais.